E hoje vamos falar sobre autoridade. O que significa autoridade? Autoridade é todo poder delegado a uma pessoa. Não só o poder, mas como a autoridade ela representa uma capa. Exemplo, hoje se você for pegar uma rodovia e você se deparar com o policial rodoviário federal, se ele levantar a mão para você parar, ele está coberto da autoridade. Muitas pessoas respeitam por quê? Porque foi dado uma autoridade de governo sobre a pessoa dele. Ele devidamente uniformizado, ele está com a capa dele. Agora, se ele não tivesse uniformizado, o que aconteceria? Você não iria parar, porque ele não teria autoridade. Você entendeu? Então, essa mesma autoridade, o Adão ele perdeu a autoridade, justiça e a comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. Mas Jesus nos trouxe essa autoridade de novo, porque o primeiro homem a ter autoridade aqui nessa terra, que exerceu a autoridade, foi o nosso Senhor Jesus. E lá na palavra dele diz, em Lucas 10:19, vou ler aqui para vocês: eis a vós dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Isso aqui é uma promessa que está na Bíblia. E o que acontece? Porque nem todo mundo exerce autoridade. Porque nem todas as pessoas estão conscientes disso que foi nos dado. Então Deus já nos deu essa autoridade, certo? E se for pegar aqui também, o que é a definição de autoridade? Denota autoridade, significado da permissão, a liberdade de fazer o que quiser, a capacidade, o poder de que foi investido, o poder de reger ou governar, o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. Isso é uma definição. Então, além dessa capa desse policial e toda a autoridade que foi dada, tem a toga do juiz, tem a capa do médico. Então, em determinado momento, as vestes, ela acaba transfigurando esse poder de autoridade, né? Ah, Alex, mas peraí, todo mundo tem essa capa? Bom, nem todos. Hoje, para você adquirir autoridade, em primeiro lugar, nós temos que saber a nossa identidade. Em Gênesis 1:26, que é dominar sobre todas as coisas, sujeitar e dominar sobre todas as coisas. É além da conexão. E a maior de todas, o nível de autoridade é o nível espiritual. Por que o nível espiritual? Porque o nível espiritual você domina sobre todas as coisas. E Deus já nos delegou e falou, você é filho e você governa. Conforme li na palavra aqui há pouco atrás. Pois sem autoridade não há governo. O que derruba um governo, o que seria? É o quê? É a quebra da autoridade. Então, autoridade, toda vez que você alcançar um nível novo de autoridade, você vai se ver diferente, até no espelho. Você começa a mudar o seu semblante. Porque a autoridade, ela produz isso. Então, como encurtar a autoridade? É simples. Você tem a oportunidade de estar próximo a pessoas com autoridade, você consegue pegar a parte da autoridade dela. A convivência, lembra aquela frase que todo mundo fala, você é a média das 5 pessoas que você anda? Então, se você anda com pessoas que exercem autoridade, no meio espiritual, no meio físico, você acaba conectando e você acaba pegando um pouco dessas autoridades. Então, a autoridade é o quê? É a presença de comando. Tem que ter ousadia e precisa gerar temor. Mas lembre-se disso. Temor não significa que você tem que, como posso dizer? Temor não é medo. É um extremo respeito, né? Então, um exemplo, se você precisa ficar falando 2 vezes com teu filho, você não está exercendo a autoridade. Mas se você falar uma vez e ele obedecer, a autoridade já está sendo exercida, porque ele tem que entender que você só fala uma vez. Porque não adianta você gritar. Se você gritar, você está gerando o quê? Autoritarismo. Então, a criança acaba não cumprindo o princípio, que é honrar pai e mãe, né? Então, tem que ser obediente ao pai e mãe. Então, e a nossa autoridade nunca pode ser abalada. Se você falou, você tem que cumprir. Por quê? A Bíblia diz que a palavra tem poder. Mas como que a tua palavra vai ter poder se toda vez o que você fala, você não cumpre? Se você acaba prometendo algo, você também não acaba cumprindo. Então, para que nossa palavra tenha poder, nós temos que firmar. Nós temos que o quê? Cumprir, nem que se a gente der a palavra, nem que se der prejuízo, nós temos que cumprir. Então, se você falou algo, cumpra, para que essa palavra possa, a tua autoridade possa cada dia estar crescendo mais e a tua palavra possa estar tendo poder, conforme a Bíblia diz. Então, resumindo, se você prometeu fazer e não fizer, o que? É perda de autoridade. Mas e se você não prometer e fazer, tem crescimento de autoridade. Então, mais vale é não prometer e sim fazer, né? E outro detalhe também, a autoridade sempre está apontando para a edificação, nunca para a destruição.
Quanto maior a autoridade você exercer, maior é a tua prosperidade. Não só financeira, mas espiritual, material e assim por diante, né? E a autoridade, ela é experiência. Quem tem autoridade fala menos e faz mais. A autoridade não dá opinião. A autoridade, a presença da pessoa já incomoda. Se você for pegar hoje uma pessoa que tem autoridade espiritual, às vezes ela vai em determinado lugar que está rolando algum tipo de, como eu posso te dizer, trabalho espiritual, ele acaba atrapalhando só de estar lá com a presença, porque ele está tão revestido da autoridade, lá na passagem de Lucas 10 e 19, que Deus nos deu essa autoridade, a pessoa está tão espiritual, até costumo brincar, está tão no óleo da unção, que onde ele coloca o pé, se tiver trevas lá, acaba até incomodando, acaba expulsando tudo quanto é coisa de ruim que está no ambiente, só pela autoridade da pessoa. Hoje tem muitos líderes que exercem autoridade e tem muitos que são muito fracos de autoridade. Pelo falar, pelo olhar, você já sente que a pessoa não tem aquela unção, não tem aquele desenvolvimento, não tomou posse daquilo, ou não está pagando preço para ter aquilo. Que é o quê? A santidade, a busca, o autoconhecimento, sempre buscando a palavra de Deus. Quanto mais você busca a palavra de Deus, mais revestido você é da autoridade, porque você vai tomando posse de tudo aquilo que a Bíblia promete que nós temos, todas as promessas de Deus que Deus já nos deu. Então isso aqui, se você for pegar a Bíblia, é um grande manual, um manual de vida. Um livro que foi escrito mais de 2000 anos atrás, mas se você pega Provérbios, Eclesiastes, é exatamente o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Ela se atualiza automaticamente no meio espiritual. Então, para que a nossa autoridade possa a cada dia mais estar crescendo, evoluindo, se nós estivermos em busca, se nós estivermos dispostos a estar ensinando a pessoa que está do outro lado, tanto pessoalmente quanto virtualmente, você dá um exemplo. Os meus ensinamentos, se estiver te edificando e te der fruto, automaticamente a minha autoridade o quê? Vai elevar. Então, o que nós temos que fazer para essa geração de hoje? Nós temos que gravar vídeo, temos que escrever livros, temos que aprofundar no conhecimento. Eu estou em busca dessa evolução. Estou começando agora pelo vídeo, treinando e assim vai indo. Aos poucos a gente vai subindo de patamar. Então é através dessas coisas, das buscas incessantes, que você vai criando autoridade e autoconhecimento. Então o cristão que compreende de forma clara que o poder de Deus é a seu favor, pode exercitar a sua autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente. Porque o diabo, ele já foi derrotado. Ele não tem o poder da tua vida, sobre a tua vida. Mas você tem que ter essa consciência que ele foi derrotado. Tem pessoas que têm medo do diabo. Pensa que o poder dele é maior do que o de Deus. Não, o poder de Deus é muito maior. Deus já pisou na cabeça dele. Mas por que ele está fazendo terrorismo aqui em volta da terra? Porque aqui o mundo jaz maligno, ele está ao derredor. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. Então, as pessoas que não têm essa noção de autoridade que foi dada a todos nós, que não conheceu uma intimidade com Deus, que não teve um relacionamento com Deus, que não sabe das promessas da Bíblia, ela está vulnerável para Satanás fazer arruaça sobre a vida dela. Por quê? Porque essa pessoa não tem essa consciência de autoridade. Então nós temos que buscar incansavelmente saber tudo aquilo que nós temos direito, tudo aquilo que foi nos dado. Então a autoridade sempre está conosco, mas nem sempre estamos conscientes disso. Entendeu? Porque nós somos um ser triuno, de corpo, alma e espírito. O Espírito Santo já está dentro de nós. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. Então é isso, gente. Que possamos exercer a nossa autoridade, que possamos ter essa autoridade, essa capa espiritual, como de um guarda aqui na terra. Lembra do exemplo que eu falei para vocês? Um guarda só com a mão dele, ele já levanta, ele já para, porque ele já foi dada a autoridade de governo na parte do trânsito. Então que nós possamos ter essa autoridade na parte espiritual também.